E aí, turma, tudo bem? Esse vídeo vai abordar os assuntos referentes à nossa aula sobre o processo de comunicação cartográfica. Já foi postado na disciplina, via Moodle, essa aula. Ela ficou um pouco extensa, porque realmente o assunto é bastante extenso. Nós temos 4 subunidades que foram incluídas nessa aula, e eu vou tratar cada subitem na forma de um vídeo, para que a gente possa não estender tanto o tamanho dos arquivos e possa também, de forma bastante organizada, a assimilação desses conceitos. Para cada um dos subitens, também consta ali no Moodle textos de referência, links de referência, os quais foram usados para a elaboração dos slides da aula e também são fundamentais para que vocês tenham um aprofundamento dos estudos. Então eu peço que, na medida que vocês assistam os vídeos que eu for postando referente a essa aula, vocês também acompanhem os textos, leiam os textos. Eu vou fazer menção a vários fragmentos desses textos para que vocês tenham uma melhor compreensão do assunto. É um assunto bastante teórico, é um assunto que, numa grande parte, não está perceptível no dia a dia do tecnólogo em geoprocessamento, apesar do processo de comunicação ser tão básico para o ser humano. Nós, como profissionais da área tecnológica, não nos debruçamos muito nesses conceitos, mas de alguma forma nós temos que estudar os principais fundamentos do processo de comunicação que se inserem na comunicação cartográfica, porque dentro do que o espectro de trabalho da cartografia temática, o mapa, ele representa um veículo de comunicação, um meio de comunicação. Nós temos que entender que esse mapa ele vai ser produzido por alguém e utilizado por outro alguém. Então, o entendimento desse meio que o mapa atravessa como veículo de informação, ele é fundamental para a gente poder construir de forma eficiente a informação cartográfica. Nos próximos vídeos, o primeiro vai tratar sobre os conceitos e definições, o segundo vai tratar sobre os modelos de comunicação num contexto mais amplo, o terceiro nós vamos trabalhar com a comunicação cartográfica propriamente dita, e o quarto, que vai ser um pouco mais extenso, nós vamos abordar a semiologia gráfica, onde nós vamos falar muito sobre as variáveis visuais, os componentes das variáveis visuais e as propriedades perceptivas destas variáveis visuais como fatores de eficiência na construção da informação cartográfica. Então, vamos adiante, assistam aos vídeos e quaisquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato. Eu estou aí presente para dar retornos sempre que vocês tiverem dúvidas. Feito? Então, turma, nesse primeiro vídeo, vamos falar um pouco sobre o processo de comunicação dentro desta primeira unidade, que vai ser os conceitos e definições. Primeiro, vamos falar que, para uma motivação para se estudar o processo de comunicação, nós temos que ver aí que não basta e que os mapas respondam às perguntas onde, simplesmente como isso ocorria lá nos idos da era pós-medieval, da era das navegações, quando os primeiros mapas eram utilizados a fim de localizar novas terras, novos horizontes para os colonizadores. Então, houve um tempo que o mapa respondia somente essa pergunta. Hoje, atualmente, eles têm que nos dar outras informações que respondam a perguntas como: por que o fenômeno geográfico, qualquer esse fenômeno, está ocorrendo? Quando que ele ocorreu? Quando que ele ocorre? Quando que ele ocorrerá? Em que proporção ele ocorrerá? Por quem ele está sendo realizado? Motivado por quem? Feito por quem? Transformado por quem esse fenômeno está sendo realizado? E esse quem, entendam aí pessoas, entendam organizações, entendam processos que podem modificar uma paisagem e que cartograficamente isso possa representar essa modificação na forma de mapas. Para que finalidade o mapa ele é feito? Essa é talvez a pergunta mais importante que nós tenhamos que responder. Afinal de contas, é daí que decorre o sentido temático do mapa. E para quem ele está sendo elaborado? Qual é o público que esse mapa se volta? Então, essa definição de Taylor de 91, ela traz
a motivação de por que nós temos que estudar os conceitos, as técnicas, os procedimentos, os processos e tudo aquilo que concerne a elaboração de mapas. Indo adiante, nós temos que separar e, ao mesmo tempo, entender que elas não são substitutivas às representações temáticas dos fenômenos, tanto quanto as representações topográficas. A gente aprendeu na cartografia geral que a cartografia ela é um recurso que nos apresenta o espaço geográfico de forma delimitada, de forma georreferenciada em sistemas de coordenadas, de forma geodesicamente posicionada a partir de datum, a partir de sistemas geodésicos de referência, mas as representações topográficas elas são base para as representações temáticas e as próprias representações topográficas também têm em si um caráter temático. Quando nós vemos uma linha azul numa carta topográfica, é inequívoca a interpretação dessa linha azul como um curso d'água. Quando nós observamos um polígono preenchido de azul, é inequívoca a interpretação desse polígono como uma lâmina d'água, uma superfície de água represada, seja uma barragem, um açude ou outra forma represada de água. Assim como o verde para a vegetação, assim como as linhas que descrevem o relevo altimétrico, as linhas de nível, as isoípsas, chamadas de curvas de nível. Então nós podemos afirmar aí, a partir de Martinelli, que tanto as visões topográficas e temáticas do mundo são sucessivas, mas temos que entender que, na medida em que ocorre uma representação topográfica, ao mesmo tempo, essa representação topográfica ela é temática, porque usam-se cores para definir características, feições do relevo topográfico, e na medida em que essas cores assumem significado, elas passam a ser temáticas. Então aí a gente pode observar em algumas imagens os significados do trabalho que leva à representação tanto topográfica, seja pelo georreferenciamento de uma propriedade rural ou pela topografia de monitoramento de uma obra de engenharia, seja pelo levantamento estatístico de um determinado fenômeno num espaço de um país ou de uma região, ou mesmo numa escala bem mais ampliada, o cadastro de propriedades em um bairro ou em um loteamento. Estas produções de informações espaciais, elas têm entre si um propósito em comum, e é por isso que a cartografia temática ela é tão voltada ao significado da informação do mapa, e não tanto à precisão, essa precisão que vocês tanto se preocupam em ter quando fazem trabalhos topográficos. Na cartografia temática isso fica um pouco de lado, porque a precisão ou a exatidão do dado, ela tem que estar exatamente no grau de acertação do dado, na origem do dado, na produção, no gerenciamento desse dado, no armazenamento desse dado e na forma como ele vai ser representado. Porque essa forma como o dado geográfico é apresentado é algo que interfere de forma muito significativa no uso da informação geográfica. E esse uso da informação geográfica ele provém de mapas temáticos, entre outras fontes, é claro, mas muito de mapas temáticos. Só para ilustrar mais aqui, então, a gente observa que um mapa como o do estado do Rio Grande do Sul, que apresenta o relevo do estado e em diferentes cores as suas grandes regiões fisiográficas, eles nos traz aqui uma informação de cunho qualitativo, de forma que nós interpretamos que esse relevo ele apresenta diferenças estruturais e nos leva a uma série de inferências onde nós buscamos, a partir da nossa cognição, da nossa experiência de vida, interpretar aquilo que nas cores, nas formas, no arranjo espacial dos elementos gráficos é apresentado, o significado que esse mapa se propõe a apresentar. Exatamente isso que eu falei, o relevo do estado do Rio Grande do Sul. Então aí a gente percebe que existem diversos meios de construir a informação cartográfica a partir de uma realidade geográfica. E é isso que nós temos que, adiante aí, ter atenção. O primeiro conceito e definição que nós vamos tratar aqui é o do próprio mapa.
Mapa muitas vezes parece ser um conceito tão simples, essas 4 letras é algo que praticamente é a mesma coisa que tu entender o que é uma mesa, o que é uma cadeira, o que é um mapa. Todo mundo sabe o que é um mapa. O mapa é algo que é um instrumento, é um recurso, é um meio que tu usa para te localizar em algum lugar, que ele te dá uma informação. Essa informação a gente praticamente em todos os momentos usa a informação do onde. Assim é com o Google Maps, assim é com o Waze, assim é com vários outros recursos que hoje na internet nós dispomos. Mas na essência da palavra mapa, nós temos aí que levar em consideração o que ele tem no seu interior como conteúdo. O mapa ele é um conjunto de símbolos, um conjunto harmonioso de símbolos, letras e cores que tem que ter uma mensagem de fácil entendimento. O Paulo Araújo Duarte, no seu livro Cartografia Temática, em 91, ele trouxe, dentre outros textos, uma síntese de definição de mapa nessas poucas palavras que eu estou colocando para vocês aqui. Só para remeter isso para o texto esse que eu estou falando, eu vou abrir aqui o texto do Paulo Araújo Duarte, que traz aí uma série de conceitos que eu peço que vocês deem uma atenção e leiam. Tá? Não é tão recente, mas ainda é muito válido. Então, olhem com atenção este texto do Duarte. Então a gente entende o mapa como algo que tem algum significado, porque pegando esse exemplo de relações de emprego e valor, tá, que está posto aqui nesse slide, tratando esse assunto simplesmente a partir da parte gráfica, sem observar determinados elementos essenciais para o entendimento da mensagem que essa figura gráfica está nos passando, ela simplesmente não diz nada. É importante, é fundamental que, primeiro de tudo, o mapa ele tem um título, porque a partir do título a gente vai entender a síntese, a melhor síntese da mensagem que ele está informando. E na medida em que a parte gráfica do mapa, que são suas cores, que são seus símbolos, que são suas estruturas primitivas gráficas, como as linhas, os polígonos, os pontos trouxerem essas informações, nós vamos interpretando a informação gráfica e transformando essa informação em cartográfica, né? Porque ao se transformar a informação em cartográfica, nós passamos a entender isso dentro do espaço geográfico delimitado pela figura apresentada na tela. E é aí que ganha importância a legenda do mapa, ganha tanta importância também a data da informação. Aqui a gente está falando de uma figura lá de 1996, mas essa figura ela nos traz um cenário que já não é mais um cenário que nós podemos considerar como um cenário de referência para os movimentos econômicos que tratam de emprego e valor para os dias atuais. Então esse mapa ele também se demonstra como algo obsoleto, como algo ultrapassado. E aí vem uma característica intrínseca à cartografia temática. A cartografia temática ela é efêmera, ela tem duração. Os mapas temáticos têm prazos curtos de validade. E essa característica ela se dá exatamente porque os fenômenos geográficos eles se alternam na medida em que o tempo vai passando. O mundo em que nós vivemos é dinâmico, a paisagem se transforma, os processos evoluem e isso acaba transformando o espaço que nós temos que cartografar. Por isso mesmo a necessidade de se trabalhar aí a cartografia sempre num contexto de uma ciência que possibilita a elucidação das transformações do espaço geográfico. E é claro que, se tratando de ciência, ela não é só uma ciência, mas se tratando de ciência, ela vai se basear muito na matemática, na estatística, nas análises sociais, econômicas e outras características que interferem nessas transformações. Indo adiante, alguns exemplos que nós temos, mas fundamentalmente a gente tem que diferenciar essas características daquilo que é cartografia de base, ou seja, de cartografia de referência, cartografia sistemática. Vamos pensar assim, o que é o produto disso? Carta topográfica, tá? Para não perder de visão um conceito
que distingue claramente uma coisa da outra. Cartografia sistemática, são cartas topográficas. Cartografia sistemática do Brasil, lembram lá das escalas? 1 para 1 milhão, 1 para 500 mil, 1 para 250 mil, 1 para 100 mil, 1 para 50 mil, 1 para 25 mil e até 1 para 10 mil, que nós não temos cartografia 1 para 10 mil. Tá? A maior cartografia, a maior escala de cartografia que nós temos sistemática no Brasil é 1 para 25 mil. E do outro lado, a cartografia temática é algo que tem completamente um outro contexto de aplicação. Porque a cartografia temática, se nós pegarmos aqui taco a taco, linha a linha, as diferenças da cartografia sistemática, vocês vão ver que ela, primeiro, a cartografia temática, ela tem um propósito, ela tem um tema. Já a cartografia de base volta-se à representação do terreno. A cartografia temática tem usuários específicos. Basta ver aí os diferentes mapas que estão elaborando da evolução do coronavírus no Brasil, no mundo. Quer dizer, há um público específico interessado nisso. E também, pegando esse gancho, ela é efêmera, porque o cenário que nos mostrava o mês passado da evolução dessa doença que eu acabei de citar o exemplo, não é o mesmo cenário que nós estamos hoje observando e também não vai ser dos próximos meses. Então, a característica da cartografia temática é de curta duração. No outro lado, a cartografia sistemática, a topográfica, ela tem longa data de uso. Basta pegar a data das nossas cartas topográficas e ver que elas têm aí em torno de 45 anos de idade. Elas são do tempo ainda lá dos anos 70. Tá? Além disso, dentro da cartografia temática, existe uma interpretação complexa da informação. A informação cartografada com um propósito específico, por se tratar de um grupo específico de usuário, ela vai ter uma interpretação mais complexa, ela vai exigir desse usuário ou desse grupo de usuários conhecimentos cognitivos, intrínsecos à sua experiência de vida e ao uso dessa informação. Também, outro aspecto é que ela pode ser elaborada por pessoas não especializadas em cartografia. Um economista pode tranquilamente elaborar um mapa temático. Um sociólogo pode elaborar um mapa temático. Agora, por outro lado, muito dificilmente esses profissionais saberão elaborar um mapa topográfico, onde, dentro da questão de base, de referência, se exigem profissionais, engenheiros cartógrafos, geodesistas, agrimensores, pessoas que tenham autoconhecimento sobre as determinações precisas das posições das feições terrestres. Indo adiante também, dentro de cartografia temática, a gente utiliza cores de acordo com as relações entre os dados que se apresentam. Então, eu falei antes, jamais eu vou poder interpretar numa carta qualquer que seja, ou num mapa qualquer que seja, uma linha azul não sendo como um curso d'água. Já a questão da cartografia de base sistemática, estas convenções elas são pré-definidas e rigidamente estabelecidas por convenções padronizadas, por legislações, portarias, normas técnicas, instruções técnicas que definem as cores para as feições terrestres cartografadas com a finalidade de referência para outros usos. Na cartografia temática nós temos uso de símbolos gráficos, pontos, linhas, polígonos, símbolos espaciais como triângulos, círculos, quadrados, retângulos, enfim. Nós temos aí, a partir desta variação de símbolos, a possibilidade de modular as diferenças qualitativas e quantitativas do que é apresentado como objeto de estudo do mapa. E no mapa de referência nós temos o uso generalizado de palavras e números para mostrar os fatos. Aí o exemplo mais claro é a toponímia de rios e a toponímia de curva de nível. Não tem como interpretar o relevo de uma carta topográfica sem olhar a toponímia das curvas de nível, as curvas mestras, aquelas com a cor mais escura. Assim como não tem como tu se localizar ou definir uma bacia hidrográfica sem observar o nome do curso principal da bacia. E aí, fechando esse quadro, os mapas temáticos raramente servem de base para outras representações, exatamente pelo aspecto de terem a finalidade voltada para um público específico, de serem de curta duração, de terem em si uma codificação voltada para os usuários. Já os mapas da cartografia sistemática, eles são base para outras representações, tanto é que usamos as nossas cartas topográficas até hoje. Então aí,
sintetizando esse conceito, a cartografia sistemática de base, nós podemos dizer que a execução dos mapeamentos básicos que buscam o equilíbrio da representação altimétrica e planimétrica de acidentes naturais e culturais, visando a melhor percepção de feições gerais da superfície representada. Bom, em síntese, esse primeiro parágrafo é tudo aquilo que eu falei antes, tratando de cartografia de base de referência. A preocupação central dessa cartografia de referência, ela está na localização precisa dos fatos, na implantação e manutenção das redes de apoio geodésico, na execução de recobrimentos aerofotogramétricos e na elaboração e atualização dos mapeamentos básicos. Por isso, essa cartografia é dita de referência. Está aqui, ó, a carta topográfica Camobi Sudoeste, que cobre a região do entorno da Universidade Federal de Santa Maria, na escala 1 para 25 mil. Essa carta topográfica ela é oriunda de um mapeamento aerofotogramétrico ainda do ano 1975, para vocês terem uma ideia o quanto se alterou da paisagem aqui. Mas até hoje, esta cartografia ainda serve de referência para muitos estudos e trabalhos técnicos. Sintetizando a cartografia temática, a carta cujo objetivo é representar a informação geográfica sobre um assunto específico. Tipicamente, essas cartas apresentam sobre um fundo de informação geral ou mais ou menos simplificado fenômenos localizáveis de quaisquer natureza, os temas dos mapas, sob formas qualitativa ou quantitativa. Exemplos disso: cartas meteorológicas, geológicas, demográficas, pesquisas de opinião apresentada na forma de mapas, o mapa do tempo do dia que vocês olham no jornal ou consultam na internet, tudo isso são exemplos de cartografia temática. Aí, então, como exemplo, a gente pode pegar aqui o mapa da hipossometria do Rio Grande do Sul mostrando a informação altimétrica do estado a partir da variação de cores. Essa intensidade de cores que se alterna aqui, obviamente ela tem que estar atrelada a uma legenda para que esse entendimento seja fechado. Senão, não adianta você pintar com a cor que quiser e que mais gostar esse mapa se essa legenda não estiver correlacionada às verdadeiras situações observadas no terreno verdadeiro. Então aqui, ó, por exemplo, a planície existente na depressão central do Rio Grande do Sul, que varia de 0 a 90 metros, toda essa região, assim como nós temos aí acima de 990 metros lá os aparados da Serra, o Cânion da Serra Geral, Cambará do Sul, entre outros. E então, só para pegar os extremos do que é mais baixo e do que é mais alto no estado, mostrado na escala de cores apresentada no mapa. Então, esse mapa de variação de cores, ele só nos permite enxergar o que é e onde está. Não me diz quanto é, não me diz em que ordem está. É uma simples localização do fenômeno hipossometria, portanto a altimetria do Rio Grande do Sul, mostrado a partir dessas cores. Quando nós trabalhamos com símbolos variados para a representação de fenômenos, esses símbolos eles se agrupam em tipos de estruturas que o mapa se propõe a representar. Esse exemplo aqui, que é extraído do Atlas Socioeconômico do Rio Grande do Sul, é muito pertinente para esse conceito da cartografia temática mostrada a partir da variação de símbolos. Nós temos triângulos azuis em tamanhos diferentes, temos quadrados em tamanhos diferentes, quadrados vermelhos em tamanhos diferentes, temos linhas em diversas cores. Cada variação dessas de cor, de tamanho, de simbologia, traduz-se em uma variação observada no espaço real. Então, vejam a transposição da informação real para a cartográfica a partir de um recurso gráfico, que são formas, que são tamanhos, que são cores, que são padrões, o exemplo da linha pontilhada, da linha contínua, e isso tudo a cartografia temática estuda. Mais elementos como combinações de tamanhos, formas e cores, mostrando a modulação dos fenômenos e a inter-relação que eles têm. Falando ainda sobre o objetivo da cartografia temática, que é representar os fenômenos de qualquer natureza por meio de símbolos qualitativos,
lembrem da cor, ou quantitativos, lembrem do tamanho dos triângulos, lembrem do tamanho dos quadrados, localizáveis sobre uma base de referência, geralmente um mapa topográfico em qualquer escala. Veja aqui, ó, em qualquer escala. Em muitos casos, os mapas temáticos eles têm escalas pequenas. Nós temos aí uma tendência a observar mapas temáticos de regiões, por exemplo, o mapa temático do estado do Rio Grande do Sul, que mostra uma situação, por exemplo, do IDESE, o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, vejam a abrangência, o estado do Rio Grande do Sul, o mapa do Covid-19 no Brasil. Então, não quer dizer que a cartografia temática também não trabalhe com escalas maiores da ordem de um bairro. E isso é totalmente possível. A questão essencial é que a modulação do fenômeno seja feita de forma correta. A escala ela não é importante nesse caso, tampouco a precisão geométrica ou a precisão georreferenciada das feições terrestres que são a base para a explanação do fenômeno a partir de símbolos, cores, entre outras características visuais. Diferentemente da cartografia sistemática, em que a terceira dimensão, ou seja, o Z, é a cota, a altitude, a cartografia temática, ela explora o tema, ela explora o assunto do mapa. E nesse caso, ela permite mostrar modulações de apenas um atributo. A manifestação do tema pode se dar de forma pontual, linear ou zonal. Vejam ali que naquele exemplo, a forma de representação do fenômeno sendo mostrada de forma pontual e linear. No caso aqui não tem zonal, que seriam polígonos, mas aqui nós já temos duas chamadas primitivas gráficas de representação de variações de fenômenos geográficos que podem ser interpretadas consultando a legenda do mapa. Entrando na parte de classificação dos mapas, nós vamos ver que existem 3 grupos de classificação. Eu vou primeiro fazer a passada rápida sobre os 3. A questão da figura cartográfica, e depois eu volto, claro. A questão da escala e a questão do conteúdo. Então, partindo primeiro para a classificação considerando a figura cartográfica. Os mapas propriamente ditos, que são construídos sobre uma quadrícula geométrica, vão pegar aí carta topográfica. Mapa, propriamente dito, considerado como carta topográfica, tem uma localização X e Y e uma qualificação Z que nós assumimos como altimetria. Cartogramas realizam a representação de fenômenos geográficos mensuráveis sobre a forma de figuras proporcionais localizadas num fundo cartográfico eventualmente adaptado. Quer dizer, nós usamos uma base cartográfica que não precisa ser tão detalhada, mas sobre essa base cartográfica se utilizam símbolos, formas e outros elementos gráficos que possam elucidar a variação do fenômeno. Cartodiagrama é um tipo, é uma forma de cartograma em que ocorre a representação detalhada do fenômeno na forma de um conjunto de diagramas. Então podem existir mais de um tipo de simbologia, mais de um tipo de informação que podem ser constituídos ainda por elementos comparáveis localizados no fundo geográfico. Voltando então à figurinha da carta topográfica, o chamado mapa propriamente dito, na questão da classificação segundo a figura cartográfica. Um cartograma que tem símbolos sobre um fundo cartográfico, que tem uma explicação da variação desses símbolos atrelada à modulação do fenômeno. O cartodiagrama em que, além dos símbolos, nós temos outras explicações relacionadas ao fenômeno, né? Por exemplo, aqui, em que nós temos diversas combinações de cores, símbolos, tipos de símbolos, inclusive um recorte mais ampliado da região de interesse do mapa. E aqui, então, mostrando outras variações, um cartodiagrama em que, conforme a intensidade da variável mostrada, ela deforma a figura gráfica apresentada exatamente no intuito de dar esse entendimento de intensidade maior. Então, aí, nós temos essa primeira classificação. A segunda classificação é a segunda escala, e aí nós temos os mapas detalhados, que são maiores do que 1 para 100 mil. Se a escala, vamos pensar assim, 1 para 100 mil é menor que as cartas topográficas 1 para 50 mil, que todo mundo está acostumado a usar aí.
Então, realmente, a gente pode considerar o que é detalhado. Aquilo que em 1 para 50 mil, para 25 mil ou maior, nós conseguimos ter hoje à disposição de forma a extrair informações com relativa precisão dessas cartas, né, desses mapas. Mapas regionais de 1 para 100 mil até 1 para 1 milhão, o nome já diz tudo, quer dizer, são mapas que representam fenômenos de extensão regional que avançam os estados da federação. Mapa geopolítico, rodoviário, hidrográfico e aí vai. E mapas sinóticos, que são aqueles mapas em escala inferior a 1 para 1 milhão. Aqui vão pegar o caso dos planisférios. Então aí eu já vou direto ao assunto aqui. São mapas de atlas globais, que com pouca ou nenhum detalhamento consegue separar os países e mostrar capitais dos países, principais cidades e um ou outro fenômeno de abrangência global. A terceira classificação dos mapas é segundo o conteúdo. Então nós vamos ter aí mapas analíticos ou de referência, onde eles representam a extensão e a repartição do fenômeno, de um grupo de fenômenos interligados, com um aspecto particular. Exemplo aqui o mapa geológico, mapa hidrográfico, mapa hypsométrico. E mapas sintéticos ou de correlação, mais complicados porque interagem os dados de vários mapas analíticos e expõem consequências daí decorrentes. Vamos pegar o caso dos mapas sintéticos como produtos de mapas em camadas, aí os SIGs. Vamos pensar assim, trabalhar com um sistema de informação geográfica voltado para um propósito. Vamos pegar o caso da infraestrutura. Temos que ter o mapa rodoviário, o mapa ferroviário, o mapa hidroviário, o mapa da rede de drenagem, o topográfico, o altimétrico, hypsométrico, todas essas camadas, elas integradas, nos levam a obter outras informações. Por isso que eles são ditos sintéticos ou de correlação. Então, nesse primeiro vídeo, que a gente tratou aqui sobre o subitem 1.1 das definições e conceitos, eu peço que vocês tenham especial atenção a esse texto que eu postei ali. Também vou chamar a atenção ao texto didático 1, que trata aqui da diferenciação entre cartografia sistemática e cartografia temática, que eu coloquei ali nos slides. Peço que vocês deem um pouquinho de atenção para isso, leiam, foquem especialmente nessas diferenças e naquilo que eu comentei. E aí, na sequência, a gente já vai avançar sobre aquilo que trata sobre o processo de comunicação, os modelos de comunicação. Por enquanto, a gente vai ficar por aqui e no próximo vídeo, o subitem 1.2.